Nós estamos aqui mais uma vez nos estúdios da Agência Ômega, no DigoCast, e eu tenho a honra de estar aqui ao meu lado, na minha frente, né, a Glauci Mascarenhas. Fico feliz com a sua presença aqui. Quero dar as boas-vindas aos estúdios da Agência Ômega. Seja bem-vinda ao DigoCast, Glauci. Oi, Rodrigo, obrigada. E ela tá nervosa, a gente não liga porque ela começa assim, nervosa, e depois ela desata a falar. Relaxa, que daqui a pouco vocês vão ver o que vai acontecer. Rodrigo me conhece de longa data mesmo, estou nervosa. É muito chique vir aqui, né, Rodrigo? Nossa, sempre admirei. Adorei o convite, obrigada. Estou imensamente feliz, honrada. Uma que nós somos amigos, então, assim, gosto de você muito como pessoa, gosto do seu trabalho. E acompanho o DigoCast, e todo mundo que vem aqui fala, nossa, olha quem foi lá, fulana. Ai, só gente chique, gente descolada. E agora você me convidou. Aí eu fiquei toda assim, nossa, gente, o que eu vou fazer lá? E você é uma profissional excelente, chique, descolada, linda, gata, divina e maravilhosa. Mas o quê? Aí eu fiquei toda feliz e nervosa. Eu, Letícia, olha aqui, o Rodrigo me mandou foto da caneca, tem até uma caneca pra mim que tá pronta. Nossa, nem acredito. Tô muito feliz. Obrigada, Rodrigo. Glauci, a Glauci, ela é neuropsicopedagoga, né? Essa palavrona toda aí. Ô, Glauci, como que foi essa jornada de você se tornar uma neuropsicopedagoga? Rodrigo, então, assim, é um caminho aí apaixonante, né? Primeiro de tudo, que eu sempre friso isso, vem o filme na minha cabeça, né? Eu sou professora. Sou pedagoga, né? Fiz faculdade aqui em Amambai, na Fiamma, que deixou belíssimas marcas para mim, né? Muito aprendizado e tempos bons. Então, assim, aí quando eu já estava lá, olha só como é que é. Quando eu fazia faculdade na Fiamma, aí surgiu também toda a questão da educação inclusiva, da educação especial, né? Dentro da inclusão. E aí eu vi que eram. Aí eles já falaram, se vocês quiserem já fazer a pós nessa área, é bom já fazer antes de terminar. E a Fiamma ofereceu. Então, antes de terminar meu último ano de pedagogia, eu já fiz a pós em educação especial. Então, aí que tudo começou, entendeu, Rodrigo? E aí, então, eu fiz a pós e comecei a trabalhar. Aí eu fui trabalhar, logo que eu me formei, lá no Maria Bataglin, lembra, Rodrigo? Eu lembro. Altas conversas na sala de informática. Sim. E dentro da minha sala tinha uma criança, né, com deficiência. E eu, assim, me dedicava muito, né, tanto para os outros alunos, mas como para ela também. E eu sempre ficava muito intrigada, o que mais eu posso fazer, para ajudar essa criança. Eu nunca estava satisfeita, então eu produzia material e tudo. E também tiveram as auxiliares na minha sala. Foi muito legal. E aí Aí veio o convite da coordenadora para eu trabalhar. Aqui vai, todo mundo conhece todo mundo, né? Não tem essa, né? Tem problema. A Raquel, né? Casara era coordenadora. A Raquel falou, Glaucia, eu tô vendo que você tem um jeito e tal. A gente se conheceu lá, eu e a Raquel. Aí veio, ela perguntou se eu tinha pós. Aí eu também trabalhei no Estado, em sala de recursos. Então, por isso, eu tenho que voltar essa linha do tempo para entender. E os estudos não podem parar, né, Rodrigo? Então, veio também aí muito o estudo da neurociência, né, Rodrigo? A neurociência, as contribuições dos estudos das neurociências para a educação, né? Eu falo um pouquinho enroladinho, viu, gente? Ainda mais que eu tô nervosa e eu sou aceleradinha mesmo, né? Aí eu fui fazer, eu vi que não era suficiente, só educação especial, trabalhando em sala de recursos, sempre trabalhando na área da educação especial e na alfabetização também no ensino comum, sempre com crianças com transtornos ou com algum tipo de deficiência. Também trabalhei com altas habilidades e superdotação, continuei meus estudos. Nesse caminho eu fiz psicopedagogia clínica institucional e depois da psicopedagogia eu fiz neuropsicopedagogia, que é diferente, eu já vou explicar. Isso são especializações ou são... Especializações. Hoje em dia, Rodrigo, de alguns anos para cá, existe a faculdade de psicopedagogia. Né? Muito bom. A faculdade de neuropsicopedagogia ainda não tem. Mas existe a faculdade mesmo, a graduação. Então, enfim, aí eu nunca parei os estudos. E aí acontece que a neuropsicopedagogia, você pode se especializar no clínico ou no institucional. E eu resolvi ir para o caminho clínico mesmo. E no caminho clínico, eu sou habilitada também, não para os cursos, a aplicar testes. Né? Então, às vezes, a pessoa precisa, a criança precisa. Um adulto também, adolescente, vai ao médico e não consegue fechar um diagnóstico. O neuropsicopedagogo clínico também tem esse papel aí fundamental de aplicar alguns testes para que leve para esse retorno do médico para ajudar a fechar diagnóstico, né? Então, eu sou habilitada para alguns protocolos aí, de TDAH, de autismo, tem as especificidades, né? Os transtornos, chamados transtornos de aprendizagem, que são descalculia, dislexia.
Ok. Então, eu aplico testes, a gente compila os resultados para ajudar o neurologista, né, o médico, a fechar um diagnóstico. E também trabalho com as terapias depois. Quando é o caso da criança tem que ficar em terapias de aprendizagem e terapias também para melhorar. No caso do autismo também, a gente trabalha com as terapias para estimular a fala, né, comunicação, a parte também do brincar, né, tudo que precisa para o desenvolvimento saudável da criança. Então, o que exatamente envolve o trabalho do neuropsicopedagogo? Então, o que ele envolve, isso que eu falei, trabalhar na avaliação e terapias para os transtornos, tá? E aí, o que envolve? Vou te dar, assim, um detalhamento, né? Por exemplo, a criança vem, ou adolescente, tá? E aí eu trabalho com a criança e também com a família, porque a gente precisa que os pais estejam ali, né, os adultos que convivem com a criança, engajados ali também no processo, para que haja transformação. E a escola também. Então, é com a família, a criança e a escola. Sempre essa tríade que ela não pode falhar. Então, não é que os pais têm que ir lá para dentro da terapia direto, as sessões são com a criança, mas aí tem as sessões de devolutiva, de acompanhamento, orientação. Geralmente quando tem eu acredito que seja uma criança com transtorno ou com algum tipo de déficit, né? Não sei se é assim que se fala. Fala, déficit, transtorno, toda a família está envolvida para poder existir uma melhor, uma qualidade de vida melhor para essa criança, não é isso? Exatamente. E também eu também tenho adolescentes que vão comigo, que já aí vão dando conta. Já também ajudei pessoas assim a estudar, descobrir o estilo de aprendizagem da pessoa, que a pessoa não estava conseguindo gravar, né, memorizar, aprender. Aí fizemos os testes, passei algumas técnicas, a pessoa conseguiu memorizar, passou na prova que ela precisava. Então é muito satisfatório, assim. Legal. Muito gostoso. E qual que é o papel? Como a gente pensa assim, o papel da neuropsicopedagogia, né, no desenvolvimento escolar dessas crianças? Rodrigo, fundamental e cada vez mais difundido isso, né? Então, antes, assim, a gente quase não escutava falar, tá? Quando a gente escutava falar que uma criança precisava ir para um neuropsicopedagogo, às vezes até tinham resistência. Ai, para que isso, né? Uma coisa também que eu quero deixar bem clara, tem muitos professores, colegas meus, que têm a pós-graduação em neuropsicopedagogia, que não trabalham clinicamente, mas estão lá dentro da escola. Então, também já traz um olhar diferenciado para o professor. O professor que tem essa pós, esse estudo nas neurociências, ele também já consegue ter um olhar diferente para a criança, no ajudar nas intervenções que ele vai fazer para a criança, e um olhar também de perceber se a criança realmente precisa ir para alguma avaliação, que se aquela criança, digamos, tem algo mais ali que não está de acordo. Tá? Então, o papel dentro da educação é esse, é um novo olhar, ela traz um esclarecimento muito grande e novas técnicas de como trabalhar com a especificidade de cada aprendiz. Assim, então, ajuda muito no processo de alfabetização e de aprendizagem em geral. Legal. E assim, Glauci, você vê assim, quais são os principais desafios que um neuropsicopedagogo tem hoje em dia para ajudar uma criança? Você acha, por exemplo, assim, que há ainda resistência dos pais em procurar um neuropsicopedagogo, dos professores de estar identificando a criança, porque o professor precisa identificar a criança, que ela tem algum para poder estar encaminhando. Quais são os principais desafios que hoje pais, escola, as próprias crianças e o neuropsicopedagogo ele enfrenta? É difícil falar neuropsicopedagogo. Tem que criar uma sigla, né? Uma apelido. É um nome bem comprido. É complicado esse negócio. Neuropsico, mas aí neuropsico pode ter neuropsicólogo. Dá pra também chamar de NPP. Então eu falo certinho, neuropsicopedagogo. E olha, Raul, a Sociedade Brasileira de Neuropsicopedagogia, CNBPP, que é de neuropsicopedagogia mesmo. Mas né? eu ainda até o final do programa eu vou conseguir falar assim, o neuropsicopedagogo. Neuropsicopedagogo, né? A tia Glaucia, as crianças vão lá da tia Glaucia, terapeuta. E também, assim, esse nome, é uma terapia de aprendizagem, tá, gente? Isso eu quero deixar bem claro. Então, lá dentro do espaço clínico, a gente faz terapias de aprendizagem. Então, por isso que lá dentro de um espaço clínico, ele não é aluno. É paciente mesmo que se diz, né? A criança que está ali para receber. Tá, o principal desafio, Rodrigo, muito melhor do que antes, a gente tem menos desafio nessa área, menos barreira, mas ainda tem um pouco de barreira dos pais.
E dos pais, quando eu falo os pais, homens, tá? Não das mães. Dos Os homens. pais têm mais resistência, Raul, os homens, para aceitar que a criança precisa ir para um profissional. Esse relato tem muito das mães que chegam lá, Glaucio, olha, eu entendi, a professora me chamou, a professora conversou comigo, mas o pai está resistindo para levar para terapia, o pai está resistindo para levar ao médico, o pai não quer dar remédio. Quando existe, realmente mais por parte dos homens. Eu falo o que eu vivencio e o que todos vivenciam. Da parte dos professores, assim, educadores, professores, né, é muito bom, assim, não existe mais essa barreira. Os professores têm um olhar afinado mesmo, afiado ali, para perceber, para encaminhar, sabe que essa ajuda é importantíssima. Como eu falo, é de longa data também a questão da educação especial dentro das escolas, né? Então as crianças também na escola também têm as salas de recurso. Então os professores sabem da importância que é e da ajuda que é. E a Mambai sempre foi referência nisso, E a Mambai, né, é referência, né? Eu tive também esse privilégio na minha vida de ter feito a faculdade aqui, de trabalhar sempre na rede em Amambai. Então, assim, isso me trouxe um grande aprendizado, a gente está sempre um passo à frente, né? E essa barreira aí da parte da educação não tem. A barreira mesmo maior é da parte dos pais, dos pais, homens, quando existe, é da parte do pai. E aí um pouquinho de barreira, resistência quando as crianças precisam de medicação. Ainda eu trabalho muito isso, converso muito dentro do consultório, fiz estudo sobre isso, a questão da medicação, que os pais são um pouco resistentes. Terapias, Rodrigo, apesar de nós estarmos aqui, a gente está numa cidade pequena, mas que a gente consegue. Igual eu saí agora para fazer cursos, sempre que eu posso eu saio para fazer cursos, né? Tem excelentes profissionais no Brasil e fora que também dão cursos aí à distância, bons cursos online, livros, acesso, né? E terapias aqui também, quando não tem tudo aqui que os pais conseguem levar, né? Quando tem acesso em outro local perto. A resistência mesmo é mais a questão dos pais entenderem a necessidade do acompanhamento à criança. Legal. Ô, Glaucio, eu sou meio leigo nisso, né? O que eu acompanho era quando a gente gravava nossos vídeos, né? A Glaucio também tem um canal no YouTube, né? Não sei se está atualizado, mas tem alguns vídeos bem legais lá. E assim, eu lembro que você falava assim da neurociência e da pedagogia, né? Isso. Assim, qual que é a relação da neurociência e a pedagogia? Como que isso se transformou num método para esses diagnósticos, né? Uhum. Como é que é isso? Como é que funciona? Então, Rodrigo, olha só que interessante. Como a neurociência estuda o cérebro, o nosso funcionamento do cérebro, né? Toda a questão neuronal, aí veio o estudo da plasticidade cerebral e tudo. Então, falava isso só mesmo dentro da medicina, dentro da saúde, né? Ou melhor, da área da saúde. Mas aí começaram a perceber que dentro da área da aprendizagem, nem falo educação, né? Mas da área da aprendizagem, né? Os ganhos e a importância de se conhecer como o cérebro funciona para entender como é que a gente aprende, como é que nós, seres humanos, aprendemos, como que nós nos desenvolvemos, como que a gente recupera algumas aprendizagens, alguns déficits que a gente tem como trabalhar. Então, assim, veio para ajudar muito. Aí alguém lá, eu não sei que alguém percebeu ainda bem, e começaram a trazer esses estudos para dentro da parte da educação. O que eu vejo hoje, Glaucio, até porque eu fiquei dentro de escola há 10 anos, né? Eu fui professor 10 anos. E eu vi assim, a pessoa, aluno que é bagunceiro, tem TDAH, o outro tem déficit, não sei o quê. O outro tem isso, o outro tem aquilo. E eu acho que algumas, digamos assim, alguns diagnósticos são feitos meio que a olho nu, sem levar para um neuropsicopedagogo. Assim, toda pessoa que é hiperativa, que é hiperativa é que você não para quieto, não consegue ficar sentado. Ela tem TDAH? Como é que funciona isso? Nem sempre. Então, como que eu faço o diagnóstico de uma pessoa com TDAH? Por isso que tem que rastrear bem, né? Então, você não, né? O profissional. Hã? Você não, eu, né? O profissional. Mas tipo assim. É que eu acho que eu acho que um dos grandes problemas é que nem o Rodrigo falou, né? As pessoas às vezes ficam querendo diagnosticar. Eu não quero diagnosticar nada. Sem levar no profissional, né? Tipo, hoje em dia, por ser diagnósticos que são, de certa forma, bem mais abrangentes, no sentido de qual vai se encaixar melhor para a criança, às vezes as pessoas acabam chutando, não, eu acho que ele tem tal coisa. Aí, tipo, não leva no profissional. Então não, só vai ter certeza. Ver a criança um dia, por exemplo, convive um pouquinho com a criança um dia em uma festa. Não, certeza que ela tem TDAH. Nossa, você tem, esse é TDAH. Não, e o pior não é isso. E aí começa a dar medicação, né? Vai por assim. Conta. Diagnosticar por falar é uma coisa, mas quando começa a dar medicação é pior ainda. Então, tipo, o foco é sempre leva no profissional. Tá, gente, mas vamos lá. Como é que você faz o diagnóstico de uma pessoa com TDAH? Gente, só
Tá, vou falar um pouco, né? Não dá pra... Não dá pra você contar o ouro, né? Mas você pode contar pra gente. Como é que é? Então, primeiro, como eu falo, se você desconfiar, porque existem características lá gerais, aí você desconfia que a criança... Por que que eu... isso eu preciso falar. Por que eu falo muito a criança? Rodrigo, você tem características claras de TDAH, porque eu te conheço há um tempão. Eu tenho também. Mas, por que eu falo a criança? Quando você vai fazer um rastreio, se um dia você for fazer um rastreio comigo, a gente vai voltar no questionário de quando da tua infância. Porque só é realmente um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade se também você tem há bastante tempo algumas características, tá? Tá entendendo o que eu tô dizendo? Eu tô. Então, para ser um transtorno... Vocês estão entendendo? Vocês E aí? entendendo? Diz se vocês entenderam aí nos comentários o que ela está falando sobre TDAH. Quando a gente fala de transtorno, né, de déficit de atenção e hiperatividade, ele tem que estar presente lá há bastante tempo na vida do sujeito, em vários aspectos da vida, tá? Então, é um questionário, um rastreamento, assim, muito bem feito. Eu vou entrevistar família, entrevistar escola, entrevistar a própria pessoa, né, quando ele já tem condição de responder. Aí, a gente vai compilar, existe um manual, tá, chamado DSM, que é o Manual Diagnóstico das Doenças, né? Transtornos e Doenças Psiquiátricas. E esse manual, dentro do manual, os testes são feitos de acordo com o que prega lá o manual, né? Baseado no manual. Então, se fechar que é realmente, aí sim que você vai leva para o médico o resultadinho do seu teste. Eu falo assim, quando nós vamos numa consulta médica, o médico não pede pra gente ir no laboratório fazer alguns exames, aí a gente vai lá, faz os exames e volta com o resultado, aí o médico vai olhar e nos dá o remédio. Faça isso, faça aquilo, tome tal coisa. E é exatamente o que o neuropsicopedagogo vai fazer dentro do espaço clínico. Tá, então vai fazer o teste para daí levar para o médico. Então vamos lá. A primeira parte do trabalho do neuropsicopedagogo é aplicar esses testes e identificar se ele realmente tem o transtorno. Para não ficar no achismo, porque a gente acha um monte de coisa, né? E então qual que é o trabalho do neurologista nesse negócio todo? Se tudo quem faz é um neuropsicopedagogo, pra que tem um neurologista? Tudo quem faz. Não, o médico não... Rodrigo! Ué, eu sou curioso. Você quer apanhar? Não, assim... Ele quer criar briga entre os neuropsicopedagogos. Imagina, neurologista, gente, ele é um médico. Nossa, tantos anos de estudo. Um médico que estudou todo o cérebro. Médico. Você também tem tantos anos de estudo. Sim, mas a área... como se você preparasse o terreno... para o médico, entendeu? A área da saúde é uma coisa, a área da educação é outra, mas a gente consegue fazer isso, porque a gente é um profissional, se você tem habilitação para aqueles testes para você aplicar. Não, sim. Eu sei que você tá zoando, lógico. Não, eu não tô zoando, eu tô perguntando porque realmente eu tenho curiosidade sobre isso. Parece, né? Porque às vezes a pessoa vai precisar de remédio, daí o neurologista vai passar o remédio para a pessoa e fazer o acompanhamento da área da saúde do paciente. Ou seja, aí o neuro, depois de um tempo... ou neuropsiquiatra infantil, ele vai acompanhar essa criança, esse adolescente com a medicação, se necessário, vai mandar para terapias com um neuropsicólogo ou com psicólogo, tá? Ou com um psicopedagogo, dependendo de qual área, porque são muitas áreas aí que são afetadas, né? Então, é a área mais afetada ali, ele vai mandar para as terapias e vai fazendo acompanhamento da criança, ver se ela melhorou, não melhorou, se precisa continuar tomando medicação ou não, tá? O TDAH fechado, combinado, ele geralmente precisa de medicação. Bem importante, medicação e terapias para um TDAH. Combinado, que é aquele que combina a hiperatividade, a impulsividade junto com a distração. Beleza. E aí tomou o remedinho, fica zen. E faz as terapias, senão não adianta. Tá. Sem terapia também o TDAH não vai pra frente. Terapia, acompanhamento, rotinas, mudança de comportamento, terapia para mudança de comportamento, regras, assim, né? Treinamento, né? Regras, é muito fácil falar regras, não é assim, treinamento, né? Para regras, limites, tá? Mas não são todos os casos, então, que precisa da medicação. Não, gente, aí não são, porque existe leve, existe um que é mais, assim, com umas terapias, a gente já nota-se a melhora, o desenvolvimento com algumas mudanças de comportamento, alguma coisa no ambiente, que seja, a gente vai intervindo mesmo para essas mudanças, por isso que eu falo. Entendi. Né? Mas hoje em dia também, gente, o TDAH tá muito comum nós termos características de TDAH, né? Eu acho que deve ter... muito adulto escutando e fala, até as mães também, minhas amigas, vai falar, Glaucio, eu escuto você falar, ou eu vejo vídeo sobre TDAH, eu falo, eu tenho esse negócio, eu tenho isso daí, né? Por quê?
a gente tem uma vida bastante corrida, bastante agitada, são muitas demandas, e a gente acaba desenvolvendo uma certa ansiedade e esquecimento, acaba esquecendo algumas coisas. Depois fala, poxa, como é que eu esqueci isso, né? Por conta de tanta correria e tantas demandas que nos colocam, que também a gente não é obrigado a dar conta de tudo, mas a gente se organizar um pouquinho dentro dessa nossa bagunça é bom. Eu ando adotando assim, eu vou marcando na mão assim, Marca as coisas na mão, que seja. fazer, ou marco na agenda do celular e já com alarme, porque senão, ultimamente, a coisa tá feia. E depois de ficar mais velho, né? A coisa vai ficando mais louca ainda. O bom de ficar mais velho, gente, eu vou falar uma coisa, é que assim também, agora eu sei como eu sou e eu me ajusto dentro do que eu sou, o que eu pude melhorar, ainda bem, já melhorei, consegui, eu não consigo, eu sou assim, eu entendo as minhas características e me levo bem ali dentro sem me culpar. E me organizo para algumas coisas. Eu sou assim, quando eu era criança, eu era aquela criança assim que, primeiro, destrambelhada, que tropeçava em tudo, que bate em tudo, que derruba as coisas, assim, até hoje um pouco. Estabanada a gente sempre foi, Glaucia. Estabanado. Tanto você quanto eu. E assim, também distraía demais, assim, viajava mesmo, divagava. E aí, quando eu voltava, assim, já tinha perdido explicação, já tinha perdido, né, um monte de coisa. Na minha época era lousa mesmo, quadro cheio. E aí, se eu ficasse lá pra trás, aí que eu não prestava atenção mesmo. Isso é característica também de TDAH, tá? Pessoas que não têm TDAH conseguem manter o foco, pode estar distante ou não dar conta do que tem que fazer, não protela as coisas. O TDAH tem muita tendência também a deixar pra depois. Quando tá no último afogadilho do prazo, daí corre lá e faz. Que uns chamam essa característica como o jeitinho brasileiro, né? Jeitinho brasileiro. Parece que o brasileiro, ele tem ali no DNA dele, ele tem um tiquinho de TDAH, né? Dessa característica, porque a gente, meu Deus do céu. Deixa pra última hora. Nossa, mas... aí como é que faz? Aí você vira a noite estudando, você vira a noite trabalhando. Né, à toa. Mas é bem isso. Vamos falar um pouquinho de dificuldade de aprendizagem, Glaucia? Meu pai, vamos falar, uai. Glaucia, como que você identifica... Tô aqui pra isso. Como que você identifica as dificuldades de aprendizagem de um paciente, de uma criança? Qual que são os principais sintomas que você consegue... Então, Rodrigo, falando nisso, uma coisa bem importante é a gente não separar tudo em caixinhas separadas. Quando a gente vai buscar, na hora do tratamento... É muito importante você saber exatamente o que você vai tratar, o que é que a criança tem para você fazer um tratamento assertivo. Antes de você ter certeza, é importante que não se separe em cada caixinha. Então, às vezes, a criança tem uma dificuldade de aprendizagem. Mas aí, na primeira sessão, eu vou fazer uma entrevista bem detalhada com a mãe da criança, que chama-se anamnese. Nessa anamnese, eu já vou ter um levantamento de um histórico ali da criança e ver, nossa, mas eu vou aplicar teste só para dificuldade de aprendizagem aqui? Se a mãe está relatando isso, então eu vou aplicar um questionário TDAH, um questionário de dificuldade de aprendizagem, um questionário para a escola, para realmente saber o que é, você entendeu? Para poder fechar, né? Para poder fechar, porque vem com um monte de desconfianças, com um monte de suspeitas, e eu preciso realmente saber o que é que aquela criança tem. Então, a gente pega essas suspeitas todas, vai aplicar o teste para cada coisa para ver o que realmente ela tem. Porque um TDAH também pode ter dificuldade de aprendizagem, Rodrigo? Verdade, isso é. E tem TDAH que não tem dificuldade de aprendizagem, tem autismo que não tem dificuldade de aprendizagem, tem autismo que tem TDAH junto, tem autismo que tem TOD junto, que é o transtorno opositor desafiador. Então, assim, as coisas têm as suas características, mas também elas têm muitas coisas que vêm junto ali, combinados. Não quer dizer, então, que às vezes a criança tem dificuldade de aprendizagem, não quer dizer que automaticamente ela vai se encaixar em algum transtorno. Não. Às vezes ela só... Às vezes, assim, por exemplo, às vezes a criança é meio preguiçosa, é meio avoada e tal. Não quer dizer que ela tem um transtorno. Não. Mas mesmo assim você consegue fazer... Um trabalho para que ela melhore, mesmo ela não se encaixando exatamente em algum transtorno. Mesmo ela se encaixando. Terapia. Aí a criança não tem só uma dificuldade de aprendizagem, mas não chega a ter um transtorno. Dificuldade de aprendizagem pode ser lá, né? Mas, e aí é uma coisa realmente momentânea. Falta um ajuste aqui, em algum hábito, em alguma coisa, algo emocional, aí passa pro psicólogo, né? E se as coisas se ajustam, a criança melhora, tá? Mas existe a descalculia, sim, existe a disgrafia, e tem os testes para isso, né? A criança escreve e depois ela mesma não entende mesmo, ela não consegue interpretar, ela não consegue mais ler aqueles rabiscos, então a gente precisa ver onde que tá esse transtorno. E uma dica aí para os professores, para os pais, para identificar, para ficarem atentos, para realmente, assim...
saber se eles estão com essa dificuldade, que eles possam ter o transtorno. Quais são os primeiros sintomas ou as primeiras... Alertas, assim, os primeiros alertas, né? Para os professores, a primeira coisa que eu já falo é assim, gente, nós professores, a gente tem que ter muito claro para nós as fases do desenvolvimento infantil. Tá? Então, um pedagogo acostumado e o professor tem que saber muito isso. O que a criança tem que estar fazendo com certa idade? Se a criança não estiver fazendo aquilo lá, muito sinal de ter algum problema, né? Então, a gente tem os estudos dos marcos do desenvolvimento infantil. A criança que tem muito claro esses marcos do desenvolvimento infantil, o professor não se confunde e logo percebe quando a criança não está desenvolvendo bem, tá? Ou ele está lá muito distraído, todos estão escrevendo, aquela criança não está, mesmo com todo o estímulo, ou a criança tem hiperfoco só em uma coisa e não consegue fazer as outras, a criança só fala repetindo palavras, mas não consegue manter um diálogo, não sustenta uma fala, não corresponde. Então, é isso. Se você tiver... Primeira coisa, se você tiver os marcos de Vygotsky, Piaget do desenvolvimento e de Piaget muito bem claro na sua cabeça, você vai saber quando o seu aluno não está desenvolvendo adequadamente para a faixa etária, tá? Não tem essa aí no tempo dele, ele vai falar. Gente, você fala, não existe no tempo dele, ele vai falar. Uma criança de 2 anos tem que falar. Uma criança de 2 anos tem que estar falando, tem que estar dialogando. No tempo dele ele vai aprender a ler e escrever. Não, gente, uma criança de 7 anos tem que estar lendo e escrevendo, né? Isso do jeito dele, hoje em dia eles leem e escrevem muito antes disso, né? Com 6, 7 vezes que eu falei, 7 assim, né? Estourando. 7 anos. Então, se não tiver, a criança tem dificuldade. Mas então ele nunca vai aprender? Vai aprender. Se ele for para terapia, vai aprender. Nossa, eu fiquei 2 anos assim, 2 anos assim. Acompanhando uma criança, assim, eu terminei esse ano passado muito feliz mesmo, realizada, assim, porque a mãe também muito empenhada, levava para mim certinho. Ele não faltava, ele só faltava se ele estivesse doente mesmo, né, com uma dificuldade, com atraso de desenvolvimento na leitura e na escrita, e ele aprendeu a ler e escrever ano passado. Legal. Né? Já com quase 8, mas aprendeu. Então, um trabalho junto comigo, um trabalho com a escola, tava um no trabalho 7, da né? mãe. Tava no 7, tá dentro do 7 ainda. Tá dentro do 7, mas já tava saindo, né, Rodrigo? Mas, assim, essa criança tinha uma dificuldade, também teve a questão da pandemia, né, aí uns anos atrás, que atrapalhou bastante, mas ele conseguiu. Então, porque a mãe levou a sério quando o professor disse, essa criança precisa de uma ajuda a mais, precisa de uma terapia. A mãe levou e fez tudo que precisava ser feito. Então é um papel bem bacana do professor de poder, às vezes, ter esse feeling de notar, né? Automaticamente, diante disso, eu acho que é bacana de a gente refletir que talvez poderia existir uma atenção a mais, quem sabe uma normativa a partir por parte do governo, sei lá. Mas existe. Então, eu tô falando aqui na ignorância e você me corrige. Sim. De professores, principalmente de idades iniciais, de certa forma, obrigatoriamente terem uma especialização, principalmente nessa área que você comentou, para eles poderem realmente ter a capacidade de, às vezes, ter um conhecimento melhor sobre essa área e conseguir pré-diagnosticar e orientar melhor ali o aluno, entendeu? Mas que é importante demais, né? Quem faz pedagogia tem uma disciplina só de... que estuda Vygotsky. Não consigo falar. Vai lá. Vygotsky. Essa que é a minha dúvida. Por exemplo, me formei em língua portuguesa. De certa forma, eu tive mas quem ministra aulas para séries iniciais até 4º e 5º ano, Raul, é pedagogo. Tá. Pedagogo. É pedagogo. Então até o 5º ano é pedagogo. Então, de certa forma, eles já saem têm meio preparados. É a primeira coisa, porque assim, Raul, tanto que existem as provas piagetianas, tá? Existem provas lá dentro do consultório, do espaço clínico, chamadas as provas piagetianas, que o psicopedagogo aplica, que é para ver se a criança está desenvolvendo, está dentro da fase, sabia? Se ela está desenvolvendo corretamente. Então, de 0 a 2 anos, a criança está numa fase tal, então ela tem que desenvolver tais habilidades, tem as características da fase, né? Enfim, né? De 2 a 4, de 4 a 6. Então, existe isso aí, tá? Legal. Você falou, eu tô pedindo pra Glaucia ajeitar na cadeira que ela tá deitando, assim, sabe? Ela vai ficando à vontade, ela vai deitando na cadeira. Te ajeita, guria. Aí dali a pouco, ela sai do foco da câmera. Gente, me corrige, que é a dificuldade. É confortável, fala que a cadeira do Rodrigo. A cadeira é muito confortável aqui no Rodrigo, gente, vocês não têm noção, a gente vai conversando, vai se largando na cadeira. O Digocast tá aí pra isso. Já gosto, né? Glaucia. Agora há pouco a gente está falando sobre autismo, né? E o autismo também, as pessoas
Vamos lá, posso falar bem chulo o negócio? Fala do jeito que você... Acho que não. Será que eu vou ser mal interpretado? Não, a gente tá com uma profissional aqui, então. A gente tá agora Isso. no direito de ser o mais ignorante possível para que ela corrija a gente. Então, não é só, por exemplo, assim, não são só aquelas pessoas que têm aquela aparência, aquele aspecto de autista, assim, que é o estereótipo, né? De autismo que é autista, né? Nós temos vários graus de autismo, nós temos autismos que são para tipo uma superdotação, ou é só sempre para menos? Como que funciona isso? Eu não sei, tô perguntando. Tanto que mudou atualmente o termo, não mudou? Agora não é mais autismo, é espectro. Transtorno do espectro. espectro. Transtorno do espectro do autismo. Tipo, de interpretar mais realmente como fosse uma cebola. Várias camadas da cebola. Isso tipo aí, assim. ó. Aí, Tá viu? por dentro, tá Eu tô sabendo. estudando, né? Tá estudando, ele sabe, né? Então, e aí assim, Glauci, como que a gente identifica o espectro autista? Que parece bem complicado, Que né? parece bem complicado mesmo, e até porque às vezes você tem vários graus, né? Você tem desde leve até... Sim. Como que funciona o autismo? Como que funciona? Como que funciona? Ou como ele... Como é que fala? Como ele... Sei lá, como que funciona o autismo? Vamos lá. Ele funciona igual a gente, diferente da gente. Não, então aí seria assim, como funciona o autista, né? O autista. Não, eu tô brincando. Então, assim, gente, ó, primeiro, né, o autismo tem muitas nuances, muitos níveis. Como o Raul falou, é um espectro aí grande. Então, tem criança que é autista, que vai ser diferente do outro que também é autista, né? Então, não vai estar a característica de cada um igualzinha. Mas, para fechar um diagnóstico de autismo, realmente ele tem que ter defasagens, perdas ali nas grandes áreas, que é a área da comunicação e fala. Então, diga-se uma coisa, gente, fala é uma coisa, se comunicar é outra. Não adianta você falar, você só ficar repetindo, ou só fazendo som, barulhinho, isso não é falar, tá? Então, a pessoa, né, a criança com autismo, ela tem essa grande dificuldade de fala e comunicação e também muitos transtornos ali, dificuldades na parte sensorial. O que é sensorial? Tudo que for nos ligado mesmo a sons, a toque, a barulhos, a sensações sensorial. Sensibilidade mais aguçada. Sensibilidades ou rejeição, alguma sensibilidade, alguma mania. Então, assim, tem autista o nível leve, Raul. Então, por que ele é leve? Classificado em nível leve ou nível 1? Porque um autista nível 1, muitas vezes, ele não vai ter grandes problemas, assim, muito visíveis, muito... de sensorial, de sensibilidade, né? Mas aí ele vai ter outras questões ali na fala e na comunicação. Talvez a fala também é boa, mas aí para ele também entender a linguagem figurada ele não consegue, mas é muito inteligente para a área acadêmica. Então, porque eu tenho um amigo, Glauci, certo? E assim, ele é inteligente pra caramba, entendeu? Uhum. E ele é diagnosticado com espectro autista. Sim, aí, por não exemplo, tem nada assim, a ver com inteligência, sabe, Rodrigo, com aprendizagem, não? Mas, é mais sobre a sempre, comunicação. me parece mais... tem bem mais problema, dificuldades nítidas de socialização, Socialização. né? Do que a própria Ele não consegue atravessar a rua sozinho. Por exemplo. Um exemplo, Raul, ele não consegue atravessar a rua sozinho. Aí ele aprende, eu tenho que ter alguém com ele, né? E, gente, assim... Primeiro também é falar que quando a gente fala em autismo leve, nível 1 também, não pode falar assim, mas ele é leve, ele é nível 1, ele não precisa de nada. Então tem que ter muito esse cuidado também, que um autismo leve de nível 1, a pessoa também sofre, sabe? É leve, ele não sofre? Lógico que sofre, ele sofre, a família sofre, né? Uma criança com autismo nível 1, ele tem noção, conforme vai crescendo, do transtorno que ele tem, ele começa a ter muita ansiedade, porque às vezes quando vem uma situação social ali, ele não consegue lidar com aquilo, né, e gera uma ansiedade nele, que ele não consegue resolver aquilo, então por isso tem que ter muito acompanhamento para ele ir aprendendo, para ele ir se entendendo, para que os outros ao redor entendam que ele é assim mesmo, que é o jeito desse amigo, né, e assim, alguém consigam auxiliar ele ali nas dificuldades, né, para que vá superando, tá? É muito comum aí o autista nível 1, ele ter essa ansiedade, acabar até tendo depressão, ficando, né, depressivo. Então, todos os tipos de autismo, ele tem que ter cuidado, acompanhamento, né? E eles são... eu amo todas as minhas crianças, né? Autista, as crianças que eu acompanho, enfim. E Mas aí, cada um é muito especial, né? Cada um...
E eles Tem sua personalidade e também. eles têm essa questão de serem bem carinhosos com quem cuidam deles, né? Muito. Quando gosta, gosta mesmo. Se não gosta, também já vai falar na lata, né? Que é muito bom, né? O autista não é dissimulado, né? Assim, o autista não fica dissimulando, sabe? Porque eles não conseguem, Raul, ficar dissimulando nada, sabe? Essas regras sociais, assim, que a gente tem. Eles são bem, às vezes, em certas situações, eles são bem binários, né? Tipo, é 0-1, ou é o 8 ou 80. Entendeu? Ou é É 880. 880, ou é ou não é. E assim, não é por maldade, é o jeito deles. Eles não conseguem ter essa noção. É como o mundo devia ser. Mas existe, então, um número definido, assim, de tipos, níveis de autismo? Ou é uma escala de cinza? Como que é? Olha, Raul, um número definido de cada tipo de autismo, eu não conheço esse número se tem. Existem, Mas, assim, porque eu lembro que existia antes um termo chamado que era Asperger. Asperger, Que parece que não Asperger. existe mais. Não, caiu, porque também o Asperger foi a pessoa que descobriu, né, esse tipo de Era o nome autismo. do cara, né? O autismo leve era o nome dele, aí usaram o nome dele, mas não. É o autismo leve que ele é caracterizado mesmo pelo esse grande foco, inteligência, né, na área acadêmica, né? Em alguma área, assim, também a pessoa se destaca, e a dificuldade mesmo na parte ali social. E a parte social é cheia de nuances, né? A gente sabe, né? Essa percepção, que fala teoria da mente, né? Que é a gente perceber ali o hora que é de falar ou não é hora de falar, o que o outro, a linguagem do outro quer dizer, igual agora a hora que você olhou assim pra mim me ajeitar na cadeira, né? Eu já percebi, Não, mas Se você é autista, você não percebe, você fala, por que você tá falando assim? Por que você tá fazendo essa mas cara? isso aí a gente se entende com os olhos, né, Glaucio? Então, Isso aí não tem pra... Então, mas, gente, assim, tem que ter também todo cuidado. Agora, o autismo mais severo, tá? Pra, assim, esclarecer bem também, porque eu acho que tem que ser esclarecedor, né, aqui também, não? O autismo mais severo, então a criança vai ter, assim, bastante dificuldade na área da comunicação, de sustentar um olhar, de se comunicar, falar, manter um diálogo, fazer uma troca entre eu e você. Você pergunta, eu respondo, te olhando, falo o que eu quero, fantasio, brinco, faço imitação, que na primeira infância a criança brinca muito imitando. A criança com autismo, ela não vai conseguir fazer essa imitação, ela vai pegar um carrinho, ela vai brincar de outra forma atípica, mas ela não vai fazer o barulhinho imitando, blum, 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 imitar professor, imitar o papai, a mamãe. A criança com autismo severo, ela não consegue fazer. Ela é muito ligada a objetos, às coisas. Por isso que fala, ele fala inglês, ele não fala português, ele não mantém o diálogo, mas ele fala inglês. Por quê? Porque ele assiste e repete. Ele pega um objeto, repete, ele aprende muito fácil coisas. Porque ele é ligado a coisas, não a pessoas. Mas ele consegue... A Bruna mesmo, ela tem um parente dela que ela que tem autismo e é um nível, se não me engano, ela já disse que é nível 3, algo assim, é meio que uma pré-definição que existe, né? E a característica, quando você convive com ele, a mais nítida, assim, é que ele só gosta de falar sobre carro. O foco dele é carro. Isso, é um hiperfoco. Então ele pesquisa sobre carro, ele pesquisa sobre motor, ele começa a te dar uma aula sobre motor de carro e ele não trabalha com isso. Ele tá na casa dos 20 anos, assim, ele não trabalha, o nível dele de autismo realmente é bem alto. Uhum. E, mas ele entende, assim, que você chega perto dele e já começa, olha o carro que eu vi aqui, papai, isso aqui tem um motor tal. Ele explica, assim, de uma forma muito aprofundada que, às vezes, uma pessoa que é daquela área específica não consegue ter tanto conhecimento, porque ele pesquisa e ele fica é meio que um loop, ele só fala sobre isso. É incrível, ele repete, ele fica naquela repetição, é né? Um hiperfoco sobre um assunto que chama a atenção dele. Aí, é uma das características que eu particularmente já notei que é uma das mais fortes dele, assim, é isso, é esse hiperfoco sobre esse tema. Cada um tem uma coisa, esse é o hiperfoco, às vezes tem outro que vai ter uma outra característica. Oh, desculpa. Não precisa pedir desculpa, não. Pessoa que não para quieta. Ela tem TDAH, gente. Tem. Eu já fiz o diagnóstico. Eu te contei, mas o meu diagnóstico de TDAH veio com uma Deixa eu contar, que eu fiquei muito... Com uma neuropsiquiatra de Dourados, que me diagnosticou, e eu fiquei muito brava com ela na hora que ela me deu o diagnóstico, mas eu aceitei depois. Eu entendi. Não, a gente não costuma Mas tá não tudo aceitar bem. quando a gente tem algum... É normal. Depois a gente aceita e convive e aí, ó. Temos um profissional excelente aqui. O médico falando eu não sou! Você é sim! Eu não! Tá aí bom, eu falando de pai que não aceita coisa. E a Glaucia tá aí, ó. Mas depois eu entendi. Então, gente, o que eu quero falar é isso, tá? Também, assim, é importante. Ó, eu tenho, tá? Eu tenho TDAH, claramente tenho. Algumas características em mim são mais afloradas que outras, e afloram mais em certas épocas do que outra. Por exemplo, quando eu tô muito atribulada, se eu tô com muita função, se eu tô com algumas preocupações também
emocionais, digamos, alguma coisa assim, aí eu fico mais atrapalhada, tá? Atacada. Mas, se não, eu me acalmo, nunca precisei de medicação, né? Mentira. Não, eu já tomei remédio para ansiedade, mas assim, para concentração não precisei, não. Não tô brincando, é sério. Faço terapia, que me ajudou muito, terapia, né? Com psicólogo. E então eu me organizo dentro do meu transtorno. Eu me tornei, sim, uma boa profissional, amo o que eu faço, estudo muito e trabalho em cima de protocolos para que eu faça bem feito, né? Então não fico inventando a roda. Não tem achismos, Não né? tem achismo. Eu entendo que eu tenho, me ajusto a minha vida dentro disso. Sou uma pessoa que estou sempre com a agenda, né? Agora nas férias não, eu relaxei. Mas eu começo a trabalhar segunda-feira, então a minha agenda já está feita. Faço agenda anotando mesmo, coisas profissionais e coisas do meu dia a dia, tem que estar tudo anotadinho na minha agenda, porque o meu risco de esquecer é muito grande. E às vezes, né? Então, assim, eu me ajusto e me organizei dentro do meu transtorno, né? Ele me afeta tanto, assim, a ponto de me atrapalhar, já afetou mais, né? Hoje não afeta tanto porque eu me organizei dentro. Você vai se sei que eu conhecendo tenho essa também, característica, né? vou me conhecer tão bom se conhecer os outros, conhecerem você também. E na minha idade, Rodrigo, na minha época, quando eu era criança, eu sofri mais. Então, assim, eu defendo muito hoje em dia isso, que a divulgação das características, que leve para um bom profissional, né? Porque ajuda muito aí as crianças hoje a não ter um sofrimento desnecessário que lá na minha época tinha, porque não se falava na neurociência para educação. Não se falava, e transtorno era o danado, era o que não dava conta, era o burro. É isso que eu falo, as pessoas que não conseguia adoram passar, sabe? Elas adoram falar isso, assim, mas esses tipos de transtorno Não tinha na minha época. Não tinha na minha época, antigamente não tinha. Essa que é a questão. Tinha, só que não tinha profissionais aptos, não tinha essa atenção sobre isso. Exato. Existiam pessoas que com certeza seriam diagnosticadas com autismo, com TDAH, na década de 50, década de 1900 e tudo para trás, só que não existiam pessoas profissionais que diagnosticavam isso. E imagina se hoje ainda é difícil, mesmo sendo diagnosticado e tratado, imagina como que devia ser muito mais difícil antes, muito né? mais difícil. Então, tipo, isso não é de agora. Agora é que está sendo trabalhado e estudado sobre. Só que isso sempre Exatamente. existiu. Desde que o mundo é mundo, né? Sempre existiu, não é todo mundo que tem, porque eu escuto muita fala comum, viu, Raul? A fala do senso comum também assim. Hoje em dia todo mundo tem alguma coisa. Hoje em dia, se for ver, todo mundo tem. Não, gente, hoje em dia não é assim, não é todo mundo que tem, nunca vai ser todo mundo que tem. Mas existem pessoas que têm e precisam de uma atenção, sim. E se você desconfia, vá em busca, porque você vai viver muito melhor. A partir do momento que você tiver um diagnóstico e se tratar, você vai viver muito melhor. Não, e até se com não o seu cônjuge, com a sua vida, com o seu filho, com a sua criança, você vai ajudar muito melhor. A sua criança vai ter uma vida, uma aprendizagem, uma vida mais leve. Não, e até então mesmo... não deixa sofrer sem precisar. E até mesmo se não tiver, já é um peso que você tira das costas e vai tentar viver a vida de uma forma melhor ou procurar se reorganiza? Uma terapia. Se reorganizar, procurar uma terapia. Né? Exatamente. Desconfia, não tem? Então vai se reorganizar, filho. Eu sei que a minha tia, que é psicóloga, ela fala assim: todo mundo precisa de terapia. Terapia é ótimo. Todo mundo precisa de terapia. Olha, tia. Não sei, não. Acho que eu vou deixar o psicólogo doido. É possível. Mas... E assim, falando dos casos, né? Cases de sucesso, né? Que é a palavra do momento agora. Então, falando dos casos de sucesso também, eu preciso frisar isso. São esses casos, viu, Raul? Rodrigo, como eu falei, que a mãe, o pai, a família entende que é terapia, medicamento, acompanhamento, escola, mudança de comportamento. Então, assim, é muito legal de ver, né? Todo mundo tem que comprar a ideia, né? Tipo, todo mundo tem que comprar a ideia. Essa criança mesmo, assim, eu tiro o chapéu, não só ela, né? Mas para as minhas mães lá, super dedicadas. Um abraço para todas as minhas mãezinhas queridas do meu coração. Se torna de todos, levou no médico, fez tudo, pegou todos os testes que eu fiz, levou no neuro, em Dourados, a criança vai no neuro, vem com remédio certinho, toma um remedinho para ir pra escola, se concentra, consegue aprender, né? Porque aí ele tá focado, o remédio tá ajudando ele no foco. Vai para a escola certinho, não falta, vai para terapia comigo, aprendeu, desenvolveu, e ele tá feliz, a autoestima dele se transformou, ele tá seguro, porque agora ele sabe que ele é capaz, ele superou essa dificuldade na vida dele. Superou, foi, página virada, entendeu? Só mais uma história para contar, uma história de sucesso, só viver. Né, gente? Então, é isso, não adianta ser teimoso. Se o médico falar precisa de remédio, gente, dá o remédio, se o médico tá dizendo. Ô, Glauci, e um caso assim, qual foi o caso mais difícil que você teve de atendimento? Com relação ao autismo, ou ao TDAH, ou à dislexia, ou a... Depois você conta pra gente também um pouquinho do que é dislexia, descalculia, também, porque eu acho que todo mundo tem que saber o que é a dislexia, o que é a descalculia, né? E se tem uma forma de você ir identificando na criança para poder também estar levando ao médico, né? Ao neuropsicopedagogo ou neurologista, para poder...
Nessa caminhada aí também, Rodrigo, você perguntou para mim os mais difíceis. Caso difícil falar quando eu falhei, tá? Porque a gente falha também. Não, Rodrigo, não é assim querer maquiar para eu ser isso. Eu errei já, Rodrigo, sabe? Errei. E no caminhar da gente erra às vezes, né? Então eu errei às vezes, assim, no início ali do clínico, né? Às vezes eu errei aí, porque hoje quando eu volto e penso, falo, não, mas foi falha minha, então eu não teve o sucesso nesse ponto criança, porque eu falhei, porque eu não consegui fazer isso eu não dei conta, né? Então, assim, tem casos claros mais severos, os mais difíceis são os mais severos, a criança que só grita, né, daquele momento que está transtornada, que não fala, que é muito, muito agitada, e esses são os casos difíceis. Hoje que eu tenho mais preparo, mais segurança, estudo mais, né? Eu consigo ir com o tempo contornando. Então, às vezes, na primeira, segunda, até terceira sessão, já aconteceu e acontece. A criança parece que vai derrubar o consultório inteiro, vai derrubar o espaço todo, né? Aí depois a gente vai tendo aquela ligação com o terapeuta que a gente fala, né? Vai tendo comigo Aí a gente consegue. Daí você consegue a ligação afetiva, você ganhou fazer tudo, né? Então, assim, é difícil quando você não consegue fazer aquela ligação afetiva com a criança, né? Então, assim, quando a gente falha, eu mesmo já falei, e falo, aí também você tem que ter aquela noção enquanto profissional, tá, gente? Isso é importante, eu falo para todos os profissionais. A gente tem que ter essa percepção. Não, eu realmente não estou conseguindo, não vou conseguir dar conta, né? Conversa com os pais para que encaminhe a criança para outro profissional. Porque a gente não tem que dar conta de tudo, e se eu ficar insistindo, eu vou estar prejudicando muito essa criança, tá? Então, para o seu trabalho também ser satisfatório, você precisa ter uma ligação emocional com a criança. A criança tem que se sentir ligada bem acolhida, a você, ligação acolhida para poder... afetiva é importante. Afetiva, né? Emocional e afetiva é a mesma coisa. E às vezes também tem coisa... Então, assim, a gente também não pode se martirizar, tá? Não é pegar e se dar chibatada. Eu fui péssimo. Não consegui. Não é isso. A gente tem que ser 5 chibatadas. 5 chibatadas. Eu fui uma péssima profissional. Não. Então, tem casos assim que a gente percebe, se eu tivesse feito hoje, vendo, eu tivesse feito assim, teria conseguido, teria tido mais sucesso. Ou não. Já vejo mesmo... Não é para mim, vou encaminhar para outro profissional. E também tem aquele caso que a criança não consegue fazer ligação com você. Principalmente, eu falo assim, mas é autista, tá? Porque se uma criança pequena autista, ela olhar para você e ela não conseguir fazer ligação, Rodrigo, não vai. Já era, você não vai conseguir nada. Aquela criança pode tentar. Ela não gosta, às vezes, do cheiro, do teu cheiro, sabia? Tem, às vezes, não gosta de mim, do meu cheiro, do meu jeito, do meu cabelo. Às vezes vai para um outro profissional, a criança gosta, se identifica por causa de alguma coisa. Ele identifica talvez a mãe, uma babá, uma avó, sério. Então, assim, você tem que ter essa percepção, esse feeling. Tem tantas vezes não vi, não, gente, não é para mim, né? Essa criança merece o melhor ir para um outro ambiente onde lá ela vai se sentir bem. Assim também como já aconteceu enquanto mãe, quando o Otávio era pequeno, uma época o Otávio foi para uma terapia. E até hoje eu elogio muito a profissional, que ele foi em 3, depois ela me chamou e falou, Glaucio, eu não consegui, mas já te tranquilizo, que ele tá bem e tal, né, não tá assim, mas assim, ele não gosta de vir aqui, eu assim, realmente não tô conseguindo, então eu não vou ficar insistindo com ele. Olha que legal, porque é uma criança, né, ela tem que gostar de ir para aquele horário, quando chegar o horário de ir lá no espaço, a criança tem que gostar, tem que ir feliz. Entendi. O foco é o paciente, né? O foco é o paciente. Porque se o profissional ele chegar ao ponto da fraquejada, digamos assim, do ego dele, de sentir que às vezes ele vai falhar, ele não vai conseguir obter sucesso, ser maior do que o bem-estar do paciente, entendeu? Então, tipo, você chegou, não vai dar certo. Fulano, ciclano, beltrano pode recomendar, porque o importante é o paciente, o resultado final dele, né? Sim. Se você não tivesse a percepção, já era, você já morreu já. Glaucio, e o que é a dislexia? A dislexia ela é um transtorno ali relacionada mesmo, falar de uma forma bem assim simples, relacionada às letras, tá? A leitura e a escrita. Então, a dislexia às vezes pode estar na leitura e na escrita. Então, muitas vezes, a maioria a dislexia, ela tem parte do processamento do cérebro, do que você enxerga, vai lá para dentro do nosso cérebro, vai ser processado, aquilo que a gente enxergou, para a gente voltar para o papel, para escrever, né? Ou para ler. Então, você vê um símbolo, nos símbolos, Rodrigo, é cada coisa que tem, né? Então, é nos símbolos. Então, o teu olho enxerga, vai ali, mas não processa que aquele símbolo significa
outra coisa, tal som, e realmente daí não consegue passar para o papel do jeito certo. Eu acho que E se vê, confunde muito o símbolo, porque a gente precisa do símbolo, né, pra gente escrever. Gente, eu acho que eu fiz muito aluno Cada meu. símbolo representa um som. Eu acho que eu fiz muito aluno meu ter dislexia. Ô, Rodrigo. Não, sabe por quê? Nas primeiras aulas de filosofia, Raul, Glaucio, eu chegava e colocava no quadro, fazia vários riscos assim, né? Colocava uma estrela, colocava um círculo, colocava um ponto. Nos dias, quadro negro, né? Quando eu comecei a dar aula. E aí eu chegava e perguntava pra eles, o que é isso daqui? É uma estrela, professor. É um círculo, professor. É um ponto, professor. Eu olhava pra ele assim, ó, quem acertar eu dou 10 o ano inteiro. Aí todo mundo ficava chutando. Eu falei, tá errado, tá errado, tá errado, tá errado. Aí eles perguntavam, mas o que é então? Eu falei, é o resultado da fricção do giz no quadro. Ai, que chato você. Porque aí não fazia sentido de nada. Ai, nada tem sentido. Nada tem sentido. Porque é o cérebro que dá sentido às coisas, O cérebro né? dá sentido. E aí vem Foucault, né? Com as palavras e as coisas, né? Aí eu fico doido quando eu falo de Foucault. Mas é uma... É isso, né? E aí, então, ele não consegue... Então, a dislexia, ele não conseguir, digamos assim, processar o que significa aquele... Exatamente. O que significa aquele símbolo? Então, o nosso Legal. cérebro é que dá, não é? A gente que dá o significado? Putz, lembrei O disso que a agora. gente aprende. É isso aí. Não consegue realmente dar o significado daquele símbolo. E aí, os símbolos parecidos são onde mais acontecem os problemas. P e B, que na parte, né, quando você vai escrever de forma, digamos lá, é muito parecido, né? Sons parecidos também. Dá uma confusão no cérebro disléxico, daí é treino, Rodrigo. É treinar, treinar, treinar. Então, vamos treinar, 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 treinar o som do P, todas as palavras que são com P, depois o B, depois o V, depois o F. E com a descalculia é a mesma coisa, só que com números. E aí, imagina você não conseguir. Você olha lá o número e você não entende o que aquele número representa. Você não consegue fazer a conta, nem seguir. E se caso tiver, por exemplo, Numa calculadora, você olha e você não sabe aquele 5. descalculia, por exemplo, dependendo se for diagnosticado, o aluno ele vai ter, às vezes, ter que ser adaptado à questão, por Sim. exemplo, a matéria de matemática. Isso. Tipo, não é que ele não estuda, não é que ele não pratica, não é que ele não se esforça, ele tem uma descalculia. Então, às vezes, a pessoa ele vai conseguir, de certa forma, um laudo diagnosticado sobre isso para que possa ser usado na escola, por exemplo, na Raul. matéria de matemática. Por O exemplo. Raul tocou num ponto muito importante. Então, outra importância de hoje em dia, a gente ter os laudos, tá? Por que o diagnóstico é muito importante, você ter o laudo, saber se realmente tem ou não? Você vai mandar o documento para a escola, sabendo que a criança tem aquilo lá, o estudante, ele vai ter um tratamento diferenciado. Não é que vai fazer moleza para ele. É que ele tem isso, então vai ser considerado o transtorno dele para que não desconte a nota. E a forma de ensinar, viu, Raul, também muda, tá? Porque uma criança com dislexia ou com descalculia, não adianta só você ficar lá repetindo, estudando do mesmo jeito que o outro, porque não vai adiantar nada. Ele não vai saber. O método padrão não vai dar certo. O método padrão não vai dar certo. Então, entendendo que ele tem esse transtorno no processamento lá no cérebro dele, você pode ensinar, um neuropsicólogo vai orientar o professor, ó, ensina ele assim, ó. Dá uma atenção individualizada, faz o exercício de tal forma que aí ele melhora. Vai ter o professor de apoio, que é muito importante, falando da educação especial, né, dentro do ensino comum, professor de apoio, né, que vai ajudar ali, vai adaptar as atividades. Nossa, aí vai embora dentro dessa característica que ele aprende e não fica para trás como era antigamente, né? Largava lá e deixava. A Deus dará. Ou passava, né? Passava sem aprender. Sem aprender. E assim, Rodrigo, também então essa importância não é uma proteção, mas é um jeito diferente. Então esse é um papel também, igual você perguntou, da neurociência dentro da educação, esclareceu, e o neuropsicopedagogo tem esse papel da ajuda, do auxílio, de dar técnicas para os professores de como trabalhar com aquela pessoa. Porque uma coisa é diagnosticar, outra coisa é você conseguir lidar a partir do momento que você diagnosticou algo, né? Porque diagnosticar, beleza, é um passo, mas aí, o que eu faço daqui para frente? Sim. Eu tenho um diagnóstico, como que eu procedo daqui para frente para tornar a vida da pessoa mais saudável, no sentido assim, de convívio, de conseguir lidar melhor com esse transtorno que ela tem. Se tem um laudo, ela tem que lidar. Não tem jeito, não tem como, não, vamos tirar então. Não tem como lidar. É uma cirurgia, entendeu? Entendeu? Isso. Então, ele vai ter que passar por aquilo. Então, a forma que ele vai passar, o papel do neuropsicopedagogo é essencial, né? Uhum. E existem casos que
dependendo do tipo de transtorno, a presença do neuropsicopedagogo vai ter que ser realmente durante a vida toda ou às vezes um período só. Não quer dizer que não obteve sucesso se o neuropsicopedagogo continua acompanhando ele. Boa pergunta, Raul. Sim, tem casos que tem que ser um acompanhamento por alguns anos. Sim, por anos. E não quer dizer que você está fracassando, não está obtendo sucesso. Só que realmente é algo contínuo. Contínuo, porque a gente vai crescendo, a nossa fase vai mudando, né? A nossa fase de maturação, a nossa fase toda de nosso desenvolvimento e aprendizagem vai mudando. Então, esse acompanhamento da vida ali da criança até a fase da adolescência, até ele se tornar adulto e falar, não, agora eu lido sozinho, tá? Vai aprendendo a lidar, já vai entender, aprende todo, e aí vai. Mas é muito importante, por alguns anos. Mas tem transtornos que tem uma cura, tipo assim, você diagnostica, realmente curou, você não tem mais transtorno. Não existe isso. Não. Às vezes você tá lidando melhor, tá com um nível mais baixo, mas falar que curou... Não tem cura. É outra coisa também importante falar, uma defasagem, um atraso, às vezes momentâneo, como eu falei, vai ter cura, porque aquele momentâneo era uma situação, tal, foi feito todas as intervenções necessárias, as mudanças, e melhorou. Um transtorno, ele vai ser um transtorno sempre. Transtorno faz parte de você, realmente. Que faz parte. Mas você melhora, leva a vida, consegue se adequar, relevar a vida, que eu falo assim, levar bem, conseguir trabalhar e tal. Qualidade de vida. Qualidade de vida dentro do transtorno. Não tem cura. Como autismo tem cura? Não tem cura. O quadro pode melhorar muito quando é leve, mas não tem cura, né, gente? A gente tem que entender isso. E eu trabalho na PAI, né, Rodrigo? Esqueci, eu não falei isso, porque quando eu fui falar da linha do tempo lá... a gente já embolou tudo, medicando. É muito importante falar também de divisor de águas para mim trabalhar na PAI. É o aprendizado que eu tenho lá dentro, gosto muito de trabalhar lá também. E a abordagem, claro, aqui dentro do clínico, do espaço clínico, é diferente também da abordagem lá com as crianças apaianas, né? Mas, assim, é um grande aprendizado e lá, sim, tem transtornos, autismo mesmo, tem do leve até o severo, né? E é muito importante lá dentro da PAI, porque todos os terapeutas estão lá também, né? Então, lá tem fonoaudiólogo, tem psicopedagogo, que sou eu, tem fisioterapia, tem, né, toda a equipe multidisciplinar também para atender lá as crianças, os transtornos. Por todos os sentidos, né? Exato. Consegue ser amparado em todos os sentidos possíveis. Sim, se é uma síndrome, uma deficiência, transtorno que precisa do fisioterapeuta, do fono e o professor, tem lá, né? Outro precisa de tais profissionais, mas professor tem. Eles estão todos dentro da PAI. Então, assim, uma experiência incrível também trabalhar lá dentro da PAI, me trazendo uma grande aprendizagem com as meninas e tudo para mim, né? Essa troca de experiência com elas, que tem uma grande experiência dentro da educação especial de uma escola especial, tá me trazendo aí uma grande aprendizagem, uma troca. Sou muito feliz trabalhando lá também. Legal. Vamos mudar um pouquinho de assunto? Vamos lá? Vamos mudar, Raul? Glaucio, você como neuropsicopedagoga, agora eu falei direitinho, né? Você acha que essas novas tecnologias, celular, computador, ela vem atrapalhar no desenvolvimento da criança? Já digo de cara. Atrapalha. Só que a gente tem que entender que nunca é uma coisa que não volta mais, né? E nem é para voltar, a gente não vai voltar no tempo, não vamos voltar lá para quando não existia. Então, vamos nos adequar à nossa nova realidade de internet, de muitas telas, né? Então, o que eu falo para o desenvolvimento infantil é limitar o acesso às telas, tá? Eu nem falo para os pais tirem de vez, porque isso é uma utopia, né? Tem famílias que optam por realmente não dar 0 tela até tal idade. Ótimo, beleza. A criança está vivendo bem assim, ótimo. E, se não, que limite o mínimo de tempo possível, tá? O estímulo da leitura, ele beneficia a criança no aprendizado? Muito, Rodrigo. Nossa, então é isso que a gente precisa hoje voltar, né, Rodrigo? E assim, não lê no celular, não lê lê no livro, né? Lê no livro, né? Então, eu falo sempre assim para os pais, se você pode trocar o celular, né, pelo livrinho, troca por um livrinho. Então, lê mesmo, fantasia com a criança, faz a leitura. É uma delícia manusear um livro. A gente tinha esse prazer, eu lembro, eu fui muito incentivada em casa, incentivei meus filhos também. Você, com certeza, né? E estimula e desenvolve muito a inteligência da gente, a percepção das coisas, né, de mundo. Desenvolve tua fala, tua comunicação, você fica mais esperto, antenado. Ligado, ajuda muito, muito, muito. Então, assim, eu sempre falo, troca pelo livrinho. Ao invés de dar celular, dá um livrinho de pintar na mão mesmo, sabe? Dá papel e lápis para a criança. Lê um livrinho junto com o seu filho, além de você ter um momento
Um momento junto com a criança. Um momento de E afetividade. desenvolver o de gosto carinho, pela leitura, né? desenvolver o gosto pela leitura, sabe? Formas, assim, lúdicas, gostosas de aprender que aquele momento seja natural. E mais do que isso, é você ler também, né? A gente lê também, né? Porque também se a criança nunca viu o pai e a mãe com nem Exemplo, um livro né? na mão, não adianta falar lê, mas nunca vê você lendo nada. Geralmente os filhos se espelham nos pais, né? Então, O exemplo arrasta, né? o que fala, exemplo né? arrasta, justamente. Exemplo arrasta, né? Então, se a criança fica muito no celular, vai estragar. E às vezes a mãe fica muito no celular, né? Já teve criança que chega pra mim e fala: minha mãe chega, mas a minha mãe Não sai do celular. fica no celular, minha mãe não tá junto comigo. Eu tenho muito problema pra dormir, você sabe disso, né? Sim. Eu antigamente dormia ali 3, no máximo 4 horas por noite. Eu comecei a largar o celular e largar a televisão. Eu tirei do meu quarto tudo que é equipamento eletrônico. Eu deixo o celular carregando longe, desligo a TV e agora eu tô dormindo melhor. Ótima estratégia, Rodrigo, porque é isso que eu falo, o dia a dia da gente é no celular. Você precisa, a gente precisa do celular pra trabalhar, pra tudo. Chegou naquele momento, tem um momento que você não larga. Isso foi a melhor coisa. Tira do seu quarto, larga, abandona, sabe? Deixa pra lá, pra que você tenha uma qualidade Agora eu tô melhor. conseguindo dormir 4 horas seguidas. Sim. Olha, ó, tá vendo? 4 horas seguidas já é um ganho. Porque ele é muito estimulante, né, Rodrigo? Muito estímulo pra gente, é muita luz, Sim. é muita imagem, é muito som, estimula demais. Então, pra criança, isso é péssimo. E se, A gente então, não se os transtornos eles são que se encaixam na parte neural, Sim. então é orgânico. Então, se é orgânico, automaticamente, às vezes até uma reeducação alimentar para a criança pode trazer certos nutrientes que vai fazer melhorar em muito um transtorno que ela transparece. Raul, você tá fazendo umas perguntas muito Não, boas. rapaz. Tá de parabéns. Tá estudando. Está Estuda, né? estudando. É verdade. Então, a parte alimentar também, tá, gente? Alimentação. Então, assim, quando os médicos mandam dieta, por exemplo, lá na PAI, tem criança lá autista ou com outro com problema de epilepsia e tal, e o médico tira tais coisas da dieta. É muito importante que a mãe siga. Então, vai numa neuropediatra, muitas vezes, vai numa nutróloga, né? Numa médica que fala, tira isso, faz a dieta sem glúten, faz a dieta sem... Nossa, melhora muitas coisas ali naquela característica. Então, assim, tem que adotar essas medidas, sim. Eu sou bastante a favor, viu, Raul? É bem importante a parte da alimentação também. É igual TDAH. Se tem TDAH, se a Alimentação pessoa e hábito. toma muito café, Vai tomar cafeína demais? aí vai, Deus entendeu? livre. Aí é da asa cobra. Né? Você vai... Outra coisa que eu parei, eu tomo café só até... Como 2 diz, da... vai sair dando soco em placa e tal? Como é que Não, vai sair? Hein, Glaucio? Tocando terror. Você lembra que era uma garrafa de café na CEMED o tempo Demais, todo, né? demais. Tipo, era do meu lado. Raul era do meu lado a garrafa de café. tipo... Então fazia uma garrafa de café pro Rodrigo. E era isso. Eu parei de tomar café também depois das 3 da tarde. Tenho dormido melhor. Então, gente. E não tomo mais cafeína até 1 hora após eu acordar. Olha. Tem me melhorado muito, assim. Boa Dicas medida. que a gente vem lendo, médico passando pra gente, Médico sabe? passando. Falando assim, ó, eu não tomo cafeína até 1 hora depois que eu acordo, né? Aí eu acordei, deu 1 hora, aí eu tomo um cafezinho, Pronto. sabe? O estímulo é menor, Sim. né? E você consegue... Eu acho que eu consigo processar melhor as coisas sem a cafeína naquele momento. Com certeza, é isso. Tem que ir tirando mesmo a vida da gente, é estímulo o tempo todo, né? A gente é estimulado. Então você tem que parar, tem que uma hora parar, diminuir o café, né? Pra você dormir bem, pra descansar. A gente precisa de descansar, nosso cérebro tem que descansar. Desligar, pra né? gente retomar, desligar, tá? É E isso agora- aí. E agora eu vou passar pra pergunta clichê do nosso programa aqui, né? Que a gente faz essa pergunta para todos os nossos convidados. E se eu esqueci de algum que vem aqui, regrave de novo, né? Mas, Glauci, se você tivesse um conselho para Glauci, criança, né? Lá para Glaucinha, o que você falaria para Glaucinha hoje? Ai, que pergunta bonita. Confia, Glaucio, confia que vai dar tudo certo. Você vai crescer e você vai conseguir as coisas que você quer. Você vai trabalhar, você vai ter seus filhos e vai dar certo, Glaucio. Fica tranquilo que vai dar tudo certo. Não precisa ficar ansiosa, né? Não precisa ficar Não ansiosa. precisa ficar ansiosa. Essa ansiedade você vai tratar mais pra frente, vai entender melhor sobre ela, não vai ficar tão... Verdade. Eu fui uma criança, assim, também pela característica minha do... Talvez, né? Hoje eu acho que é isso também. Mas eu fui uma criança, assim, ansiosa e uma criança que me cobrava, né? E isso me trazia um sofrimento mesmo. Então, acho que hoje eu diria isso mesmo pra Glaucio. Calma, Glaucio, vai dar tudo certo. Você tá indo bem. É o seu jeito. E os pais de antigamente, eles cobravam muito mais de nós, né? Eu era bastante cobrada. E eu falo assim, ó, conhecendo a dona Neuza e você conhecendo a dona Ciomara, né?
É um negócio... E a gente tinha que ser exemplo em tudo. Sim. A gente não podia errar. Isso, mãe da professora, né? Mãe professora e com a gente era terrível, mas era bom. Porque moldou a gente, né? Exatamente. E a gente é o que é hoje por conta dessas cobranças. Aham. E antigamente não tinha. Porque hoje muitas vezes fala, não pode cobrar, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, né? Não é que não possa. Eu acho que tudo comedido funciona. Entendeu? Mas a gente é o que é hoje por conta dessas vivências que nós tivemos, né? E assim, gente, uma coisa muito importante. Eu não paro de falar, meu Deus. É muita diferença, né, Rodrigo, da época que nós éramos criança para agora, né? Então as crianças têm muito mais liberdade e tal. Mas também tem que haver um limite. Eu tenho observado muito isso, talvez porque eu sou uma feliz mãe, né, de 2 filhos, da Letícia e do Otávio. E hoje, que eu já tô com os meus aí, né, adultos, eu fico assim observando também um exagero, uma infantolatria, existe até esse termo. Então, filho, claro, é bênção. Claro, filho é ótimo, filho é tudo de bom, mas precisa de limite de educação. Você não tem que ser servo do seu filho, escravo do seu filho, as crianças mandar em casa. Hoje está acontecendo muito isso, sabe? As pessoas estão assim, só servindo as crianças, tá? Então, gente, vamos ficar atento com isso, tá? É muito bom a gente entender a infância, é muito bom a gente tratar, claro, devemos tratar com dignidade, sem violência, com todo amor e carinho, só que dar limites, educar, mostrar que você que é o adulto, respeitar a hierarquia, faz parte da formação, da educação de uma criança, isso não pode ser deixado de lado nunca, tá? Educar é amar. Dar limite é amar. Vamos por aí, porque o negócio anda meio largado. Legal, boa dica. Isso aí. E Glaucio, eu vou deixar um microfone aberto aí para você finalizar, né? Dar alguma dica para os pais aí em relação à identificação de alguma coisa, sabe? Você pode falar onde passar eles, o contato. Passar o contato, onde os pais podem te encontrar para levar as crianças aí para uma verificação neuropsicopedagógica. Isso. Né? Então, fica à vontade aí. Bom, gente, então assim, a primeira dica que eu dou é não protelem, sabe? Não fica assim perdendo tempo. Se você desconfiou, você está comparando ali a sua criança com outras crianças da mesma idade, sejam priminhos, parente, alguém da escola, e vê que a criança está estranha, que tem uma defasagem, leva logo para o profissional, não perca tempo, que quanto antes vier a intervenção, seja o que for, melhor ainda. E também, se for só uma desconfiança, fizer todo o teste, ver que não tem nada, melhor ainda também, né? Que você tira o peso, então leva logo. Não demore. A minha dica é não demore. Não importa a idade da criança. E o meu contato é 992645204. 67, né? 67, Amambai, Mato Grosso do Sul. 992645204. Pelo WhatsApp, contato comigo mesmo. Meu Instagram também, tem lá. Qual que é o Instagram? Glaucio Leite Mascarenhas, Glaucio Leite Mascarenhas. E o consultório quase ali em frente à Energisa, Rua Tiradentes, abaixo do Banco do Brasil, tá? Lado direito. E é isso, gente. Entre em contato, não demora, só isso. Não demora. Se uma tia estiver falando, se uma professora estiver falando, se você estiver desconfiando, leva. Mesmo que às vezes seu marido fala, é nada, ele não tem nada, eu era assim também. O meu pai... Talvez seja por causa disso, né? Esse guri puxou pro vô. Não é porque eu sou assim que o filho tem que ser, não é verdade? Lógico, tá bom? É isso aí, gente. Beijo. Glaucio, eu quero agradecer a presença aqui no DigoCast, tá? Sempre que você quiser vir para cá, assuntos novos, coisas novas, você será sempre bem-vinda no nosso estúdio, no nosso podcast. Pergunta nunca falta, né? Pergunta nunca vai faltar. Isso aí é... E esse hoje foi um papo esclarecedor, né? Um papo que a gente pôde desmistificar um pouquinho essas questões de TDAH, de autismo, né? O que é algumas coisas ou outra. E é isso aí. Obrigado, Glaucio, pela sua presença e seja sempre bem-vinda no DigoCast. Obrigada, Rodrigo. Tamo junto, vamos lá. Tamo junto. Vamos beijar.